Bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes, ministros também presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações, ministros, igrejas, irmãos de diferentes nações. Um feliz Dia das Mães para todas as mães ali da Bolívia. Que Deus os abençoe grandemente. E que Deus também abençoe grandemente a todo o povo de Deus, a todos os crentes em Cristo, o nosso Salvador. E que Deus abençoe ali o missionário Miguel Bermudes Marim, aonde ele se encontra nestes momentos. Para esta ocasião, vamos ler em Isaías, capítulo 66, versículo 22, aonde diz, capítulo 66, versículo 22 de Isaías, porque como os céus novos e a nova terra que eu faço permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerá diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerá diante de mim, diz o Senhor, a vossa descendência e o vosso nome. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Novos céus e terra nova é o que aqui está prometido, como os céus novos e a terra nova que eu faço permanecerão diante de mim, diz o Senhor. Assim permanecerá a vossa descendência e o vosso nome. Pode se sentar, por favor. Céus novos e terra nova. Os céus é a atmosfera onde existem seres espirituais e do qual o apóstolo São Paulo nos fala em Efésios. Nos diz em Efésios e em Colossenses. Colossenses eu tenho aqui, capítulo 2, versículo 15. Diz, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. E em Efésios, capítulo 2, versículo 2 também. Versículo 1 ao 2 diz, e Ele vos deu vida a vós, ou seja, Cristo, Ele vos deu vida a vós, quando estáveis mortos em vossas ofensas e pecados, nos quais em outro tempo andaste, seguindo a corrente deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o príncipe da potestade do ar, é Satanás. Agora, capítulo 6, versículo 12 de Efésios nos diz,
Porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, senão contra principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aqui nós podemos ver todas estas coisas que estão acontecendo no ar e que afetam aos seres humanos. Porque a humanidade, todas as nações, têm sido controladas pelo príncipe das trevas, que é o maligno, o diabo, ou Satanás. Quando Cristo esteve no deserto, levado pelo Espírito Santo, esteve 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ali, ele foi tentado pelo maligno ou Satanás, o diabo, o qual lhe fez uma oferta para Jesus em São Mateus capítulo 4, onde lhe diz, no capítulo 4, versículo 8 em diante, outra vez o diabo levou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o diabo, então, o deixou. E eis que vieram anjos e o serviam. Aqui nós podemos ver que o diabo oferece a Cristo os reinos deste mundo. E em São Lucas, capítulo 4, diz a mesma coisa com algo a mais, para que possamos entender melhor. Capítulo 4, versículo 5 em diante de São Lucas. E o diabo levou a um monte alto. E o diabo levou a um alto monte. Ele mostrou em um momento todos os reinos da terra. E o diabo lhe disse, a ti darei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foram entregues, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Se você prostrado me adorar, tudo será teu. Jesus respondendo lhe disse, vai daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui o diabo lhe diz que todos os reinos, todo este poder, de todos estes reinos, foi dado este poder ao diabo, a Satanás. E a quem ele quer, dá este poder. Foi uma grande oferta.
e lhe diz que se prostrado o adorasse, todo aquele poder de todos os reinos do mundo lhe seria dado a Cristo. Ou seja, que ele viria a ser o rei mundial, o que governaria o mundo inteiro. Estando no tempo do Império Romano, que a estátua que o rei Nabucodonosor viu e o profeta Daniel interpretou, no capítulo 2, versículo 1 ao 45. A estátua que o rei Nabucodonosor viu representa o reino dos gentios, que começou com o rei Nabucodonosor e o seu império, representado na cabeça de ouro. Então continuou a outra etapa, representada nos peitos e nos braços de prata, que foi o reino ou o império Medo-Persa. Então continuou e passou a outra etapa, o reino dos gentios, ao ventre e as coxas de bronze, que foi o Império da Grécia, começando ali com Alexandre o Grande. Então, passou a outra etapa, representada nas pernas de ferro e os pés de ferro e de barro cozido. As pernas de ferro vieram a ser o Império Romano, o qual estava no tempo de Jesus, governando mesmo sobre Israel. O Império dos Césares veio a ser as pernas de ferro. Depois que o Império Romano caiu, então começou a etapa dos pés de ferro e de barro cozido. Etapa que ainda permanece nela. Sendo que nos dias de Jesus, o Império Romano estava governando, o reino dos gentios estava na etapa das pernas de ferro. Correspondente, esta etapa correspondente ao Império Romano. Se Cristo aceitasse essa proposta de Satanás, viria a ser o imperador romano naquele tempo. De alguma maneira, ele seria coroado como o imperador romano e governaria o mundo inteiro com este império romano. Viria a ser o César. Lembrem-se que César é um título que passava de um imperador romano a outro imperador romano. Mas o reino de Deus há um título muito importante e não é César, senão o título de filho de Davi. Este é o título que corresponde ao Messias Príncipe Cristo, para se assentar sobre o trono de Davi e reinar sobre Israel e sobre todas as nações. E ele não mudou o título pelo título de César ou César. Vejam aqui. São Lucas capítulo 1, versículo
30 em diante diz: Então o anjo lhe disse, este é o anjo Gabriel. Então o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora conceberás no teu ventre, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Qual trono lhe daria? O trono de Davi. Portanto, ele é o Davi deste reino. Não o César do reino romano, senão o Davi do reino de Davi. E trono de Davi. Pelo que é o filho de Davi. Este será grande. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Isso vai conforme também a promessa de Deus através do profeta Isaías. No capítulo 9, versículo 6 ao 7, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu império e da paz não haverá limite sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Aqui nós temos o trono de Davi e o reino de Davi, ao qual este menino que nasceria, este filho que seria dado, seria o herdeiro, o qual se assentará sobre o trono de Davi e reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Para o firmar e o confirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, ou seja, que será uma obra de Deus, o que vai fazer com que o Messias Príncipe se assente sobre o trono de Davi e herdar o reino de Davi. Agora vimos que existe uma luta contra hostes espirituais nos ares, que é a atmosfera, chamado também céu, onde e desde onde influencia sobre a raça humana, sobre todas as nações. Mas da parte de Deus e da dimensão de Deus, passando da sétima dimensão à sexta dimensão, Deus envia anjos aos crentes em Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo, e é protegida por hostes celestiais. Em Hebreus capítulo 1, versículos 5 em diante diz: Porque a qual dos anjos Deus jamais disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Certamente dos anjos diz: O que faz dos seus anjos espíritos, e seus ministros chama de fogo.
Então o versículo 14 deste mesmo capítulo 1 de Hebreus diz: não são todos estes espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Ou seja, estes anjos administradores trazem a palavra ao povo de Deus. E vejam, enviados, espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação, ou seja, a favor dos crentes em Cristo, a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Agora, encontramos também nas palavras de Jesus, no capítulo 12, versículo 31, diz: agora é o juízo deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora. São João. E eu, se eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. E ele dizia isto dando a entender de qual morte ia morrer. E vejam, com a sua morte, levantado na cruz, tem trazido para ele milhões de seres humanos, através destes 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui. No capítulo 14, versículo 30 diz: eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Satanás, o príncipe deste mundo, queria ter a Cristo como rei do reino das trevas. Mas Cristo rejeitou, portanto, nem Cristo tem nada no reino do maligno, e nem o maligno não tem nada em Cristo e nem no reino de Cristo. Há outro lugar do qual fala, capítulo 16, versículo 11, também de São João, e do juízo, porquanto o príncipe deste mundo já foi julgado. Agora, vimos o que são os céus, dos quais também São Paulo e São Pedro nos falam. Vamos ver o que São Pedro diz. Referindo-se à atmosfera, como o céu. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 em diante diz:
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante diz: Mas, amados, não ignoreis isto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também o Salmo 90, versículo 4, nos fala da mesma coisa. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, senão que Ele é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham ao arrependimento. É a paciência de Deus para salvação. É a paciência de Deus e misericórdia de Deus, porque Ele deseja que todos procedam ao arrependimento, recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador, para que receba o perdão de seus pecados, e Cristo os receba e com o seu sangue os limpe de todo pecado, sejam batizados em água no nome do Senhor, e Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo, e produza nas pessoas o novo nascimento. Portanto, é a paciência de Deus. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, serão queimadas. Ou seja, que aqui existe uma profecia de que os céus passarão com grande estrondo e a terra será queimada, e as obras que existem na terra, construções, cidades, todas estas coisas feitas pelo homem serão desfeitas. Serão desfeitos, visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas. Como não deveis vós andar em santa e piedosa maneira de viver, esperando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, no qual os céus em fogo se desfarão e os elementos, sendo queimados, se fundirão? Ou seja, que vai se incendiar os céus, vai se incendiar a atmosfera. A atmosfera vai se incendiar. Mas nós esperamos, segundo as suas promessas, céus novos e terra nova, nos quais mora a justiça. Existe um povo que sabe que esta terra será queimada e também os céus, ou seja, a atmosfera. Mas este povo está esperando, segundo a promessa de Deus, céus novos e terra nova. Nós já vimos o que são os céus. Ou seja, que virá. Logo, depois de ser queimados os céus, a atmosfera, virá uma nova atmosfera para o planeta Terra. Isto será depois da grande tribulação. E depois do juízo final também. Mas antes disto, haverá um reino de 1000 anos com o Messias, que vai governar sobre Israel e sobre todas as nações. Isto será a restauração do reino de Davi, com o Messias príncipe sobre o trono de Davi.
En ese reino de 1000 años Neste reino de 1000 anos, habrá muerte, haverá morte, habrá pecado también. também haverá pecado. Eso es durante el reino Isto é, durante o reino milenial, milenial, el cual está mostrado o qual está mostrado en em Isaías Isaías. Nos fala Isaías acerca com relação del milenio. ao milênio. Nos habla la Escritura Nos fala na Escritura que en ese reino que neste reino el niño a criança morirá morrerá de 100 años. de 100 anos. Un niño de 100 años Uma criança de 100 anos. no lo han visto. Vocês não viram. Pero si es un milenio Mas se é um milênio, donde se pueden vivir aonde pode-se viver 1000 anos, 100 años 100 anos é uma 10ª parte de la vida da vida de una persona. de uma pessoa. Y digamos E vamos dizer que se vive actualmente que na atualidade se vive 70 a 100 70 a 100 anos. La décima parte A 10ª parte de 70 de 70 7 años. é 7 anos. Uma criança. Y la décima parte E a 10ª parte de 100 son 10 são 10 años. El niño anos. también. Também uma criança. Y la décima parte de 1000 E a 10ª parte de 1000 são 100 anos. Uma criança. Em termos de de tiempo, tempo, de años. de anos. Y el pecador E o pecador 100 años de 100 será anos maldito. será maldito. O sea, Ou seja, que no podrá vivir que não poderá viver mais de 100 anos el pecador. o pecador. El que, O quê? pecador que logre O pecador que conseguir viver muito, o mais que conseguirá viver será 100 anos. será maldito, Será maldito, morirá. morrerá. Y ahora, E agora? eso es el reino milenial, Isto é o reino milenial, en donde onde la simiente de Abraham a semente de Abraão recibirá el reino receberá o reino conforme a San Mateo, a São Mateus Romanos, ou Romanos. a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, verso 13. versículo 13. Diz: Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su porque descendencia a la promessa promesa não foi dada pela lei de que seria herdeiro do mundo, senão pela justiça da fé, heredero herdeiro do mundo. a Abraham Abraão y a su descendencia. e a sua descendência foi dada esta El promessa. reino milenial O reino milenial estará gobernado estará governado por el Mesías príncipe, pelo Messias príncipe, un descendiente de Abraão. descendiente de Abraham. Descendente de Abraão. Veamos Apocalipsis. Vamos ver capítulo Apocalipse, 11, capítulo 11, donde tenemos más información. onde nós temos mais informação. Versos 15 en adelante. Versículo 15 em diante diz: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, Él reinará por e ele reinará pelos séculos dos séculos.
los reinos os reinos deste mundo virão a ser de Cristo. de Cristo. E agora, podemos ver que está muito perto este reino do Messias. É um reino glorioso. Mas existirá algumas situações que serão controladas pelo Messias no seu reino. Vamos ver aqui em Zacarias, capítulo 14. Versículo 9 em diante, diz: o Senhor será rei sobre toda a terra, ou seja, Deus através do Messias. Naquele dia, o Senhor será um, e um o seu nome. Vejam o reino de Deus. Deus é um, e um é o seu nome. No reino que Satanás ofereceu a Jesus, se prostrado o adorasse. Vejam, a adoração deste reino é diabólica, satânica, adoração ao diabo, paganismo, que vem do tempo de Nimrod, aonde o seu pai Cus, com Nimrod, fundaram este reino ali, e a adoração, a religião foi diabólica, ao maligno. Tudo era dirigido desta maneira. Sacrificavam crianças a estes deuses pagãos que eles tinham. E este fato de um sem número de deuses em diferentes nações, deuses principais, isto vem do tempo de Nimrod e o seu pai Cus, que era o intérprete destes deuses, destes espíritos maus, que eram adorados através da religião babilônica, a qual foi passando do Império Babilônico ao Império Medo-Persa, do Império Medo-Persa ao Império da Grécia, grego, e do Império da Grécia ao Império Romano, e do Império Romano passa aos pés de ferro e de barro cozido. Por quê? Nos pés de ferro e de barro cozido é aonde a pedra não cortada por mãos, que a segunda vinda de Cristo será uma realidade no último dia. Cristo vindo para estabelecer o seu reino, reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue, o planeta Terra, os seres humanos, todos os crentes nele, e o reino de Davi, para ser restaurado na terra, o qual é o reino de Deus na terra. Isso corresponde ao reino milenial, o reino de 1000 anos, do Messias, do ungido do Cristo. Mas antes disto, virá um tempo de tribulação. Vem um tempo onde
la tierra va a ser enderezada a terra será endireitada por medio através de explosiones nucleares de explosões en nucleares una tercera guerra em mundial. uma terceira guerra mundial. También E também los volcanes en os vulcões em erupção y un sinnúmero de problemas e sem número de grandes problemas que virão sobre a raça humana, que están señaladas que estão sinalados como as pragas que cairão sobre a raça humana en el tiempo, no tempo, en un lapso de tiempo em um lapso de tempo de 3 anos e meio, que corresponde ao tempo do fim, o fin del tiempo. ou fim do tempo. Así terminará Assim terminará el reino de los gentiles o reino dos gentios, con el juicio divino com o juízo divino sobre el reino de los gentiles en la sobre o reino dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. durante esa etapa. Durante esta etapa, El anticristo o anticristo estará estará reinando, governando, y e su reino o seu reino, en los pies de hierro nos pés de ferro e de barro cozido, será destruido destruído por el juicio divino pelo juízo divino que Dios traerá que Deus trará sobre ese reino. sobre este reino, Que son las plagas que são as pragas contenidas en las contidas nas taças, copas que serán vaciadas sobre la tierra que serão derramadas sobre a terra, y sobre todo las e sobretudo a sétima taça, que es que é la que corresponde a que corresponde a este tiempo final. a este tempo final. Y esto va unido Isso vai junto a la trompeta final. à trombeta final, Gran voz de trompeta, grande voz de trombeta, séptima trompeta, ou sétima trombeta, que son que são los dos olivos, as duas oliveiras, ministerios de Moisés y os Elías, ministérios repitiéndose. de Moisés e Elias se repetindo. Para ese tiempo Para este tempo de 3 años y medio de la de gran 3 tribulación, anos e meio da grande tribulação, os crentes em Cristo, nascidos de novo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estarão vivos ainda na terra, van a recibir la fe, receberão a fé, la revelación para ser a revelação para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E os mortos crentes em Cristo serão ressuscitados em corpos inmortales, imortais, cuerpos corpos incorruptibles, incorruptíveis, corpos glorificados, igual ao corpo glorificado do nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y así, E assim, los muertos creyentes os mortos crentes em Cristo, ressuscitados com corpos glorificados, se reunirão com os crentes em Cristo que estarão en vivos ese tiempo, neste tempo. y cuando E quando los veamos, os virmos, transformados. seremos transformados. Y luego pues estaremos una temporada E então corta estaremos por uma curta temporada en la tierra de 30 a 40 aqui días, na terra de 30 a 40 dias. y luego nos iremos con E então nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, la casa de nuestro à casa do nosso Pai celestial. celestial. Es importante É importante conocer las promesas conhecer as promessas de Dios de Deus para los creyentes en Cristo. para os crentes em Cristo. Porque usted no puede creer Porque você não pode crer em uma coisa cual no ha escuchado. da qual você não escutou. ¿Cómo creerán Como crerão si no les es predicado? se não lhes é pregado? ¿Y cómo les será predicado? E como lhes será Si no pregado quien les predique? se não há quem lhes pregue? Por lo tanto, Portanto, siempre sempre la fe a fé viene por el oír, vem pelo ouvir la palabra de a Dios. palavra de Deus, El mensaje de Dios a mensagem de Deus, correspondiente al tiempo correspondente que la ao tempo em que a pessoa persona está vivendo. antes Antes de nuestra transformación, da nossa transformação, recibiremos la fe. receberemos a fé. La fe subirá al
tal nivel a fé subirá a tal que nível obtendremos nuestra transformación. que obteremos a nossa transformação. Ha sido llamada por algunos predicadores Por alguns pregadores é chamado fe de rapto, a fé do rapto, como la que tenía como Enoch, a que Enoque tinha, que foi raptado para não ver a morte, como a que tinha o profeta Elias, que foi raptado para não ver a morte, por estilo. e assim por diante. Estamos en un tiempo Estamos em um tempo en que em que la voz o voces a voz ou los vozes 7 truenos de Apocalipsis dos 7 capítulo trovões de Apocalipse, capítulo 10, 10, le van a dar la fe vão dar a fé para ser transformado y raptado, para ser transformados e raptados a todos os crentes em Cristo, que estão ordenados para ser transformados para serem e transformados ir a la cena e irem à ceia bodas del Cordero. das bodas do Cordeiro. Estos son los que forman Estes el são os que Señor. formam a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Estes são os eleitos de Deus, Escogidos de Dios. os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus. Estos son Estes são los que tienen sus nombres os que têm os seus nomes escritos no céu, no de livro la vida del Cordero. da vida do Cordeiro. Estos son aquellos de los cuales Estes Pablo são dice, aqueles dos quais São Paulo disse: nuestra ciudadanía está a en los nossa cielos, cidadania está nos céus, sino también de onde esperamos também al esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, com o poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21. Esto es una promesa divina Isto é uma promessa divina dada pelo Espírito Santo através do apóstolo São Paulo. Portanto, siendo creyentes sendo crentes em Cristo y las e as promessas que Ele, através de seus apóstolos, ha hecho fez para su iglesia, para a sua igreja, permanecemos firmes, esperando a nossa transformación. transformação. Y si alguno E parte o muere se alguém físicamente, partir ou morrer fisicamente, pois esperem no paraíso a ressurreição, porque Cristo irá porque Cristo por el paraíso irá lá no paraíso e os trará. todos los creyentes A que todos están os en el crentes que estão no paraíso os trará à terra, paraíso para para darles un cuerpo lhes dar um corpo físico, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. y la resurrección Isto será a ressurreição cuerpos em corpos glorificados, glorificados, corpos imortais, corpos incorruptibles. incorruptíveis. Y para los que estén vivos, E para os que estão vivos, ya, já, por cuanto nuestros cuerpos porquanto os nossos corpos vienen del polvo de la vêm tierra, do pó da terra, ya la tierra já que va a usar Cristo para a nuestra terra que transformación, Cristo vai ya usar tenemos para a nossa transformação, nós já una temos transformación. uma transformação. Y así, E assim, luego estaremos siempre então estaremos con el Señor. sempre com o Senhor. Todo eso Tudo isso es antes é de la gran tribulación. antes da grande tribulação. Nos empezamos a hablar Ou seja, começamos a falar lo correspondiente a la o eternidad. correspondente à eternidade, Luego pasamos então passamos a lo que es antes de la ao eternidad, que é antes da eternidade, o juízo final, para lo cual hay una para o resurrección, qual há também uma que ressurreição, es la segunda que é a resurrección de segunda todos los ressurreição de vividos todos que viveram en el planeta Tierra, no planeta Terra, y e, excepto exceto los creyentes en Cristo, os crentes em Cristo, que que ya están en cuerpos já estarão em corpos glorificados e terão ressuscitado os que morreram, e exceto aqueles que ressuscitaram com Cristo, quando Cristo ressuscitou, em São Mateus, capítulo 27, versículo 51 em diante. en el reino milenial, No reino milenial, y para el reino milenial, e para o reino milenial, antes de comenzar el reino milenial, antes de começar o reino milenial, ocurre acontece la resurrección a ressurreição dos mortos em Cristo, creyentes en Cristo. crentes em Cristo. E mesmo antes de começar
a grande tribulação, acontece a ressurreição dos mortos em Cristo, que é chamada em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ou 6, a primeira ressurreição. E vejamos aqui o que nos diz desta primeira ressurreição e a bênção que haverá para as pessoas que tiverem parte na primeira ressurreição. Capítulo 20, versículo 4 em diante diz: E eu vi tronos, e se assentaram sobre eles, o que receberam poder de julgar. E vi as almas dos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não voltaram a viver até que se cumpriram 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a dos crentes em Cristo, que reinarão com Cristo por 1000 anos, aonde serão reis, sacerdotes e juízes. Vimos que este tempo em que vivemos é o tempo final. E neste tempo final ou ciclo é que as promessas correspondentes a este tempo final as estamos vendo. Os sinais e as profecias têm se cumprido. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra a angústia das nações, confundidas por causa, pelo temor e a expectação das coisas que hão de vir. Ou seja, o som do mar e das ondas, ou seja, os maremotos ou tsunamis, e assim por diante. Nós vimos todos estes sinais e carros de fogo ou discos voadores aparecendo nos céus, nos ares, no ar, e a terra, as pessoas, com muito temor. E com as coisas que os cientistas estão descobrindo, dos problemas do meio ambiente, de terremotos como está descoberto, está dado a conhecer pelos cientistas, um terremoto para a Califórnia, Los Angeles, Califórnia, Hollywood e todos esses lugares serão destruídos com um grande terremoto que está sendo anunciado pelos cientistas e que concorda com as Escrituras, o qual o mais seguro é que vai afetar todos os litorais dos países que colindam com o Pacífico. Os litorais do Pacífico de todos os países da América Latina serão afetados com o maremoto ou tsunamis e o terremoto. Ou seja, que existe um grave perigo para o continente americano completo. Mas ninguém poderá nos apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem a altura,
nem a profundidade. Nada poderá nos apartar del amor de Dios do amor de Deus en Cristo Jesús, que está em Cristo Jesus, Señor nuestro. nosso Senhor. Aunque la tierra tiemble, Mesmo que a terra trema los montes se e os traspasen al montes se corazón del mar, transpassem ao coração do mar, no temeré mal, eu não temerei mal algum, porque el Señor porque o Senhor estará estará conmigo. comigo. E com quem Cada uno de mais? ustedes también. Com cada um de vocês também. Que si el cuerpo físico muere, Que se o corpo físico morrer, la persona sigue a viviendo. pessoa segue La vivendo, persona es alma, porque a pessoa é alma, espírito e corpo. O que morre é o corpo físico. O espírito, que é outro corpo de outra dimensão, um corpo angelical que os crentes têm. Neste corpo segue, a alma segue vivendo, a alma de cada crente em Cristo vai viver no paraíso. Portanto, não existe nenhum problema para os crentes em Cristo. E os que estiverem vivos até a vinda do Senhor ao completar a sua igreja e se levantar do trono de intercessão no céu e tomar o título de propriedade, o livro dos 7 selos, ou selado com 7 selos, e abri-lo no céu e trazê-lo à terra, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e o capítulo 5 do Apocalipse. Ele toma o livro, ele o abre no céu, capítulo 5 e capítulo 6, e capítulo 8, e o traz à terra, aberto, e o entrega a um homem. João, ali é tipo e figura do que recebe este título de propriedade no último dia. E isto está ligado à igreja do Senhor Jesus Cristo, para receber a fé, para ser transformados e raptados, levados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. O que estes 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 é a voz de Cristo, já não como cordeiro, senão como leão, clamando como leão, falando como leão. O conteúdo destes 7 trovões, o que fala, o que 7 trovões revelam, que é o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, será o que dará aos crentes em Cristo a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, assim como escutar a pregação do Evangelho de Cristo, aonde se dá a conhecer o mistério da primeira vinda de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus, levando os nossos pecados, para com o seu sangue nos limpar de todo pecado e nos transformando, produzir a transformação nas nossas vidas, produzir um novo nascimento, aonde obtemos o corpo angelical ou espiritual, chamado o anjo que cada pessoa tem. E isto é, ao receber o Espírito de Cristo, que a pessoa recebe o novo nascimento, nasce de novo. Então, com a revelação divina da segunda vinda de Cristo, o 7º selo, no cumprimento da segunda vinda de Cristo, quando se cumprir, obteremos a revelação e a fé que gira em torno da segunda vinda de Cristo, para ser transformados fisicamente e obter o corpo físico, imortal, incorruptível e glorificado. Sem o que esses 7 trovões que a voz de Cristo falando como leão disseram, não pode ser realizada a transformação dos vivos em Cristo e a ressurreição dos mortos crentes em Cristo. A voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge, o qual é o anjo forte, que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. É
Cristo hablando Cristo falando su mensaje final a sua mensagem final para su iglesia, para a sua igreja, hablando en medio de su iglesia, falando em meio à sua igreja. en el día postrero. No último dia, para isto, Prometida la é que segunda está venida de prometida a segunda vinda de Cristo. Cristo, porque nuestra ciudadanía está Porque en a el cielo, nossa cidadania está nos céus. Porque nós nascemos de novo. Ao nascermos de novo, nós nascemos do céu. Porque o novo nascimento não é terreno, ele é celestial. Nicodemos pensava que era o nascimento terreno, entrando no ventre da sua mãe e nascendo de novo. Mas Cristo lhe disse: o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Os crentes em Cristo, nascidos de novo, já entraram ao reino de Deus, ao reino de Cristo, nosso Salvador. Na esfera espiritual, estão no reino de Cristo. E agora lhes falta a esfera física, o corpo físico, que corresponde ao reino de Deus fisicamente. O qual será? O corpo novo, imortal, incorruptível e glorificado. Deus disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Terra nova, céus novos, corpo novo e reino novo, o reino do Messias. Vamos vê-lo aqui, novamente. Em Apocalipse 11, versículo 15 em diante. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houveram grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: te damos graças, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que é, e que eres, e que há de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e o teu reino veio, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruir aos que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto foi visto no templo. E houveram relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande granizo. Aí está o terremoto novamente. Estamos em um tempo no físico perigoso para os seres humanos, pelo que é bom tomar as precauções quando há temporada de tormentas. Tem que proteger a casa, as janelas, e também proteger as portas. E se o teto for de telhas, garantir para que o vento não o leve. Proteger com cabos que é colocado e se amarra na terra, ou em certas partes, em ferros que enterram na terra para ir amarrarem os cabos, ou em alguma parte da parte de baixo da casa. Amarrar aí os cabos para que não seja levado o telhado. Se a casa, se o teto for de telhas, e estar sempre preparados nas temporadas de tormentas.
E também agora está está en su apogeo em seu apogeu la etapa a del etapa terremoto, que eso es todo el año. dos terremotos. Isto é em todos os También anos. tiene que saber A pessoa também tem que saber cómo cuidarse como se cuidar e como cuidar de sua família em caso de un terremoto. de um terremoto. Es mejor estar preparado y É melhor estar preparado, mesmo que não aconteça nada, do que não estar preparado e aconteça algo e você não saiba o que fazer. tenemos que proteger Temos que proteger la familia a família y tenemos que proteger e temos que proteger-nos como indivíduos, cada um também. así es que Assim que es importante tomar é importante todas las precauciones necesarias, tomar todas as precauções necessárias. escapar en Se algún você deseja escapar em algum momento desastre natural, de um desastre natural, de tormenta, terremoto, terremoto, tsunami, tsunami, maremotos, maremotos, de todas estas cosas volcánicas. de todas essas coisas, vulcões também. Por acá por Puerto Rico no Aqui em Porto Rico não sabemos hay de ningún volcán, de nenhum vulcão, pero mas Centroamérica a América Central está llena de volcanes. está cheia de vulcões. Y otros países E outros países de la América Latina da América Latina y Norteamérica e a América do Norte também deve ter algunos volcanes en alguns vulcões em alguns territórios. Por lo tanto, Portanto, tenemos que estar preparados. temos que estar preparados, saber pelo menos como fazer para sair da casa. Un terremoto ocurre, Se acontecer um terremoto, saber lo que hay que hacer, saber o que tem que se fazer. E se não puder sair, saber cómo tiene que protegerse como de- tem que se proteger dentro da casa. Y también, E também, si compra se compra 5 libras de arroz, 5 quilos de arroz, compra un poquito então compre um pouquinho más mais de un problema, para casos de um problema. como se hacen Ou como se faz em tempo de de tormentas. galletas A sua latinha de biscoitos y su café, e o seu café. agua también embotellada Água também engarrafada y e alguna comidita enlatada. alguma comidinha enlatada. Eso nunca está de más. Isso nunca é demais. Y lo puede renovar. todo E el o tiempo. pode renovar de tempos em tempos. O renova e usa o que já está há bastante tempo na casa. O sea, eso sería Ou seja, que isto seria que iríamos comprar por adelantado. de uma maneira adiantada. Eso es para tomar precauciones. Isso é para ter as Deben precauções. hacer esas cositas Deve-se fazer essas coisinhas bienestar para o bem-estar de la familia, da família, por el bienestar de todos. para o bem-estar de todos. Que un caso de desastre Porque no em va um caso de desastre, não vai estar buscando a um de seus vizinhos e quer que ele lhe dê algo. y fue usted el que E foi você o que não tomou as no puede precauções. quitar Não pode tirar lo que el vecino o que o vizinho hizo fez, tomando precauciones. tendo as precauções. Bueno, Bom, tampoco puede esperar tampouco pode esperar que los demás que os demais estén obligados a ayudarle. estão obrigados a te ajudar. Usted É você, con su familia com a sua família, quien tiene o que tem que hacer su parte que fazer a sua parte. y E, si le sobra algo al vecino, se sobrar algo do vizinho ou de algum amigo e puder compartilhar com você, lo agradece. pois então você o agradeça. Pero Mas no le puede quitar los não alimentos pode lhe tirar o alimento de seus filhos, para que ele dê a você e aos seus filhos. aunque puede entonces darle un poquito nada más. Mesmo que pode lhe dar um pouquinho e nada mais. Tampoco si le va a dar algo, no puede esperar que le dé todo. Tampouco, se vai lhe dar algo, não pode esperar que ele te dê tudo que você necessite, porque cada qual armazenou, conforme a su necesidad. conforme a sua Y necessidade. el que, E, y el que e o que? hace un poquito Armazenou um pouquinho mais para la necesidad suya y para a de sua alguna necessidade ou de alguma outra otra pessoa persona que no haya sido que vê em aflito e que tenha sido negligente. los negligentes Os negligentes siempre tienen sempre têm problemas. después se quejan que nadie los ayuda. Depois eles ficam se queixando que ninguém os ajuda.
e depois exigem que están obligados a ayudarlo. que estão obrigados a ajudá-lo. Pero Mas cada cual cada qual está responsabilizado por si mesmo por su familia. e por sua família. Ahora los creyentes Agora, os crentes em Cristo unos a los otros. ajudam uns aos outros também. Pero cuando ven un vago, Mas quando vem um vadio, tiempo de San Pablo y San no Pedro, tempo de São Paulo e no tempo de São Pedro, quando vinha alguma pessoa que era vadia, Pablo dijo, el que no trabaja, Paulo dizia: o que não trabalha, que não coma. el que no trabaje, O que não trabalhe, que não coma, porque havia pessoas que não lhes gostava trabalhar, casa en casa, iam de casa em casa para comer, para que le dieran comer, para que lhe dessem comida de casa em casa. Ou seja, que los alimentos que os alimentos que tinham de la familia para a família. tenían que darle a esa Então tinha que dar a essa pessoa que decían que o que faziam era, pasándola de vagos estavam como pessoas vadias que não queriam trabalhar, pedindo de los demás. aos demais. San Pablo corrigió São eso, Paulo corrigiu isso fue fuerte e foi forte cuando habló quando ele ese falou problema. sobre este problema. Ahora, Agora, antes de llegar a los cielos, antes de chegarem os céus novos e a terra nova, vejam, tenemos que pasar temos que passar por un momento, por um tempo de apertura. y en ese tiempo E neste tempo va a ser el cumplimiento de la venida del Señor. haverá o cumprimento da vinda do Senhor. Neste tempo, Los 7 truenos, os 7 trovões, a revelação dos 7 trovões, que es la voz de os Cristo, 7 trovões que é a voz de Cristo, hablar que é a su iglesia, Cristo ao falar à sua igreja. y eso será E isto será falando con voz tronante. com voz tronante, 7 truenos hablando, ou seja, os 7 trovões falando à sua igreja, revelándole revelando à igreja o mistério de su venida. da sua vinda. Para ese tiempo, Para este tempo, creyentes en Cristo os crentes em Cristo estarão pasando momentos passando por momentos de apertura de apertura y e, en medio de esa situación em meio a esta situação, ocurrirá acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo, para o que haverá um grande terremoto profetizado, como aconteceu no tempo da ressurreição de Cristo e dos santos que ressuscitaram com ele. y E habrá una confusión. haverá uma confusão tão grande a nível mundial Se van a dar cuenta que nem mesmo vão se dar conta que hubo una resurrección que houve uma ressurreição, como pasó en el tiempo de Jesucristo. como aconteceu no tempo de Jesus Cristo, que nem os seus discípulos se deram conta que havia acontecido a ressurreição. Resucitó Cristo y Cristo ressuscitou los santos e os santos del Antiguo Testamento. do Antigo Testamento e apareceram a muitos na cidade. Abraão y Sara, e Sara, Isaac Isaac y Rebeca, e Rebeca, Jacob Jacó y Raquel, e Raquel, y así por el estilo. e assim por diante. Y E los hijos de Jacob, os filhos de Jacó, por medio através de las diferentes, das diferentes, la resurrección por medio a ressurreição através. en esta resurrección Nessa ressurreição fue foi los del Antiguo Testamento. do Antigo Testamento. Jacob, Jacó, Raquel, la Raquel, amada con la cual a amada com a qual ele se casou, a noiva amada. también Lea Também Léa resucitó, ressuscitou, y sus hijos, e os seus filhos, todos ellos jovencitos, todos eles jovens. Abraham jovencito, Abraão Sara jovenzinho, Sara jovenzinha, jovencita, y así por el e assim por diante. fue allá Aconteceu lá, e assim acontecerá en este tiempo. neste tempo final. La resurrección de A ressurreição dos apóstolos, con todos los creyentes, com todos os crentes do tempo dos apóstolos, os crentes do tempo de São Paulo, con todos los ministros, com todos os ministros também, los creyentes os crentes de cada etapa de, de cada etapa da igreja, incluyendo incluindo
los creyentes os crentes de este tiempo final, deste tempo final que já morreram fisicamente e que ressuscitarão em corpos eternos, e os que estamos vivos seremos transformados. luego Então, de una temporada corta, depois de uma curta temporada, vamos dizer, estreando o novo corpo aqui na terra, já adotados, pues la adopción es pois a adoção é a redenção do corpo físico, a transformação de nuestro cuerpo. dos nossos corpos. Y luego de 3, E então, 30, 40 depois de 30 a 40 dias, seremos arrebatados com Cristo ao céu, à casa do Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro, que durará 3 anos e meio, a festa da ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto esta terra estarão passando por 3 anos e meio los juicios, dos juízos, pelos juízos da grande tribulação, estará pasando estará todos los que quedaron passando todos os que ficaram na terra, as virgens insensatas, que eram crentes em Cristo e não tinham azeite em suas lâmpadas, ou seja, que não tinham o Espírito Santo, ou seja, não tinham, consequentemente, nascido de novo, e nem se deram conta de la venida del Señor, da vinda do Senhor, ni que nem las vidas prudentes que as virgens prudentes entraram com ele às bodas e a porta se fechou. luego Então, regresaremos con Cristo regressaremos com Cristo à terra, para comenzar con Cristo. para começar com Cristo o reino milenial. Después habrá Depois una batalla, haverá uma batalha, porque el diablo, porque o diabo ou Satanás, que antes de comenzar que antes de começar o el milênio, reino, o reino, durante ese tiempo, durante este tempo, para comenzar el reino, para começar o reino, el capítulo 20, verso capítulo 1, 20, versículo 1 ao 3, um anjo forte que desce do céu com uma en su mano, cadeia na sua mão, ató al diablo, prendeu o lo diabo, encadenó o encadeou e al pozo de la o visión lançou no poço do abismo por un tiempo, por um tempo, o sea, por 1000 años. ou seja, por 1000 Los anos. 1000 años se han Depois que os 1000 anos se cumpriram, soltado, será solto, se soltará, lo soltará o soltarão y volverá a engañar e voltará a la nación a enganar as nações y tratará de dar un e golpe tratará de dar um golpe de Estado ao Messias e no seu reino, descenderá fuego del cielo, mas descerá fogo do céu destruirá. e os destruirá. Y luego ahí vendrá E então virá la resurrección de a todos los ressurreição de todos os mortos para serem julgados, muertos os mortos desde el tiempo desde o tempo de Caín de Caim para acá. até aqui, Y e serán juzgados serão julgados por todas las cosas por todas as coisas que fizeram, estando cuerpo de carne. em seus corpos de carne. Serán resucitados nuevamente. Serão novamente ressuscitados em corpos de carne. Estarán igual Estarão igual a como eram en el tiempo no tempo en que vivieron en la tierra. em que eles viveram na terra. Y E ahí por eso es que él aí é por isso que o diabo trata de usar a todas de usar a todas essas pessoas para para dar un golpe dar um golpe de Estado al reino. ao reino do Messias. Y luego comienza el juicio E então inicia-se o juízo final. y el terminar. E ao terminar, El que fue condenado es echado o al que lago de foi fuego, condenado é lançado no lago de fogo, donde está aonde el diablo, está o diabo, el falso profeta, o falso profeta, o anticristo e a besta. y E el que no fue hallado o que não foi encontrado escrito no livro da vida, porque fue o porque foi apagado, ou porque nunca esteve escrito aí, también ser echado também será lançado en el lago de no lago de fogo, en donde será su aonde cuerpo o seu corpo, o espírito e a sua alma serão aniquilados completamente. Será queimado en cuerpo, em corpo, espíritu espírito y alma. e alma. Y
E entonces la tierra pasará então a terra passará también por fuego também por fogo, para quemar para queimar todo germen, todo o germe, enfermedad, toda a enfermidade, todo espíritu malo, todo o espírito mal, todas las cosas malas todas que hay, as coisas más que existem sobre a terra. E lo que hay en o el aire que existe no ar, na atmosfera, también também será quemado. será queimado. Y por consiguiente, E, el reino consequentemente, completo de las tinieblas o reino das trevas será completamente queimado. y será aniquilado completamente aniquilado completamente, deixará de existir. de existir. Todo lo malo dejará de existir. Todo o mal deixará de existir. Y luego E então la tierra a será terra será restaurada. restaurada. A vida eterna A vida eterna será. Serán cielos nuevos, Terá céus novos e terra nova. una tierra nueva Uma terra y nova un cielo nuevo. e um céu novo. Un planeta tierra Um planeta Terra que ha recibido una que transformación recebeu como uma es transformação una tierra nueva, e pelo que é uma terra nova, como o corpo que receberemos será um corpo novo, um corpo glorificado. y E ahí yo voy a estar con Cristo. aí eu estarei com Cristo. E quem mais? Cada um de vocês também. En esa tierra nueva, Nesta terra nova, en donde habrá una ciudad aonde nueva, haverá uma cidade chamada a Nova Jerusalém. el terreno, Quanto ao terreno, ese monte surgirá este monte surgirá del corazón de la do tierra, coração da terra, por medio de los volcanes. através dos vulcões. En cuanto a sus habitantes, Quanto aos seus que habitantes, serán los que pois viven serão os que vêm do céu, Cristo, su com iglesia, Cristo a sua igreja y los santos del Antiguo Testamento. e os santos do Antigo Testamento. Y todos E todos los que en el juicio final os que no juízo final recibieron receberam vida vida allí, que no fueron condenados. e que não foram ali condenados. Por lo tanto, Portanto, es importante é conocer importante conhecer todas estas promesas todas estas promessas de Deus para os crentes em Cristo, para nuestra fe que a nossa fé esté bien fundada esteja bem fundamentada em Cristo en sus promesas, e em suas promessas, sabendo que viveremos eternamente com Cristo no seu reino. la nueva Jerusalén, A Nova Jerusalém, ciudad de Dios, a cidade de Deus, estará en el territorio no que hoy território que hoje é chamado Israel. será una ciudad Será uma cidade de de 1.500 millas, 1.500 milhas, em torno de 1.500 milhas de largura, 1.500 milhas de profundidade e 1.500 milhas de altura também. o sea que es una Ou seja, que é uma cidade que caben unos cuantos que millones caberá de creyentes. alguns milhões de crentes. Esa ciudad, Esta cidade, esa nueva Jerusalén, esta Nova Jerusalém, la ciudad de Dios, a cidade de Deus, terá o nome de Deus. y ahí estarán E aí estarão todos os crentes em Cristo. esa es la ciudad que Abraham Esta é a cidade buscaba, una que ciudad Abraão buscava, uma cidade cujo arquiteto é Deus. arquitecto y constructor. O arquiteto e o construtor é Deus. Y en esa ciudad E nesta cidade, los primeros serán posteriores. os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O sea que Ou seja, siendo tan alta, que sendo tão alta de 1.500 milhas de altura, van a estar en esa ciudad estarão nessa cidade, conforme ao tempo em que viveram. los creyentes en Cristo. Os crentes em Cristo, os cristãos. O cristianismo começou no tempo dos apóstolos. Por isso, Tendrá terá puertas portas y muros e muros con nombres com nomes escritos escritos allí. ali.
diz que estas portas e estes muros terão nomes. Por exemplo, o versículo 14 do capítulo 21 de Apocalipse diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro de Cristo. É importante saber estas coisas. Mas vejam também, o versículo 12 diz: e tinha um muro grande e alto, com 12 portas, e as portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Essas 12 portas, cada porta tem um nome de um dos filhos de Jacó. Rubem, de Rubem até Benjamim. E o muro terá 12 nomes também, que são os nomes dos apóstolos do Senhor. Agora não pensem que o nome de Judas Iscariote estará aí, porque ele perdeu essa bênção. E, consequentemente, outra pessoa, outro apóstolo, foi colocado no seu lugar. Sendo assim que a posição, o lugar não se perdeu. O que perdeu foi o que podia ser um bom candidato, mas ele vendeu ao Senhor. E a bênção passou para outra pessoa. Outra pessoa veio ocupar o lugar de bênção que estava Judas Iscariote ocupando. Os apóstolos estarão também à porta da cidade. Porque Cristo disse no capítulo 19 de São Mateus, capítulo 19, versículos 26 ao 30, e também em São Lucas. Em São Lucas foi dito também que eles vão ocupar 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. 12 tronos para 12 apóstolos, que estarão como juízes, porque o reino do Messias é teocrático e estará funcionando juntamente com a monarquia de Davi. Vejam, no tempo dos juízes, Deus reinava através dos juízes. E no tempo dos reis, Deus reinava, ou os reis reinavam para Deus. O reino do Messias será glorioso. O reino milenial, mas mais glorioso será a eternidade. Vejam, na eternidade, e para a eternidade diz que ali
no había templo. Não havia templo. Y que allí no habrá noche, E que ali não haverá noite, ni luz del sol. nem luz do sol. ¿Por qué? Porque la Por quê? Porque a coluna de fogo, a presença de Deus y de Cristo e de Cristo alumbrarán iluminarão esa ciudad. a essa cidade. Não haverá noite nesta Y cidade. no habrá que pagar luz eléctrica. Não terão que pagar conta de energia elétrica tão pouco, nem conta de água tão pouco. Del río que sale del trono de Dios. Haverá um rio que sai do trono de Deus e também La columna de fuego alumbrando. está a coluna de fogo iluminando aquela cidade. Não haverá noite. Todo será Tudo será dia, 24 horas. às 24 horas. Podrá decir, Aí que realmente poderá se dizer às 24 horas do dia. el capítulo 21, O verso capítulo 21, 22 en adelante dice, versículo 22 e diante diz: Eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo dela e o Cordeiro. la ciudad no tiene A cidade não tem necessidade de sol nem de lua para que brilhem sobre ela, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. las naciones que E as nações andarán a la luz de dos salvos andarão à sua luz, y los reyes de la tierra e os reis da terra trarão a sua glória e honra para ela. sus puertas nunca As serán suas cerradas, portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. llevarán la gloria E levarão a honra e a glória das nações a ela. Não entrará nela nenhuma coisa imunda, ou que comete abominação ou mentira, senão somente os que estão escritos no livro da vida Cordero. do Cordeiro. Esa ciudad es Esta cidade para los que están inscritos é en el para os libro que de la estão vida escritos no livro del Cordero. da vida do Cordeiro. Esa es la ciudad Esta é a cidade de la cual da qual yo soy eu un ciudadano. sou Y que um más cidadão e quem mais? Cada um de ustedes también. de vocês também. Esa ciudad Esta cidade estará na terra, donde actualmente está Israel. no território onde atualmente Israel está. Los cielos actualmente Os están céus contaminados. atualmente estão contaminados, a terra está contaminada, tudo está contaminado, mas os céus novos e na terra nova não haverá contaminação, tudo será novo, mesmo os nossos corpos que estão contaminados. Desde la caída del ser Desde a humano, queda do ser humano no jardim do Éden, já não estarão contaminados, senão que serão corpos eternos, imortais, incorruptíveis, glorificados. Quando Deus cumpla lo que dice, cumprir he aquí yo hago o nuevas que ele disse, eis que eu faço novas todas as coisas, e começa conosco el mismo plan, o mesmo plano acción, de redenção es para la tierra, é para a terra, para el planeta Tierra, para o planeta Terra, su cielo, su atmósfera. com os seus céus e sua atmosfera. Deseamos que lleguen pronto. Desejamos que em breve cheguem estes céus novos, essa terra nova, mas falta 1000 e alguma coisa de anos para que eles El cheguem. reino milenial no O es reino milenial los cielos nuevos, não é os céus novos e a terra es nova. un lapso de tiempo É um lapso de tempo en donde onde estaremos con Cristo, estaremos com Cristo reinando, en donde Cristo como hijo de onde David Cristo, como o filho de Davi, toma toma el trono o trono y el reino de David, que e o reino de Davi, él es ao qual el heredero. ele é herdeiro. En este reino Neste reino yo voy a estar. eu estarei. En el reino No reino milenial milenial van a estar otras personas. estarão ¿Quiénes son? outras pessoas também. Quem são? Vocês também, juntamente com os santos de outros De tempos, otras edades de outras eras y de otras e de outras dispensaciones. dispensações.
y en la tierra nueva e na terra nova também yo voy a estar. eu estarei. Y eso es por elección E isto é, divina. por eleição divina. Los creyentes en Os crentes em Cristo, las vírgenes prudentes as virgens prudentes com azeites em suas lâmpadas estarão allí. ali. Y por consiguiente, E, consequentemente, rey y su iglesia novia es o Cristo é o rei e a sua igreja noiva é a rainha. idónea A ajuda idônea de Cristo, de Cristo, del segundo Adán, do segundo Adão, para asistirle en todas las cosas. auxiliá-lo em todas as coisas do reino. En palabras más claras, Em palavras mais claras, é a sua igreja, o gabinete do reino de Cristo, de su gabinete, o seu gabinete, del poder, do poder político do reino, del poder religioso del reino, do poder religioso do reino, del poder político, do poder político, pois são reis e sacerdotes, os crentes em Cristo nascidos de novo, do campo espiritual o religioso, espiritual ou religioso. son São sacerdotes, os crentes em Cristo, sacerdotal de a ordem sacerdotal de Melquisedeque, a ordem sacerdotal do céu na Jerusalém celestial. E Cristo es el juez, Cristo é o juiz, creyentes en Cristo, e os crentes em Cristo são juízes com ele, o sea, ou seja, serán el gabinete que serão o gabinete del juez do juiz que juzgará a los vivos que julgará y a los muertos. os vivos e os mortos de Cristo. Por consiguiente, E, consequentemente, son el gabinete são o gabinete do poder judiciário de Cristo, do reino de Cristo. porque los santos juzgarán Porque os santos julgarão o mundo e a los ángeles. mesmo aos anjos. Dice por ahí, por Diz aí ejemplo, pelo 3, capítulo 6 de Corintios, de 1 de Coríntios, capítulo 2. ou capítulo 2. Le voy a dar la cita exacta. Eu vou lhes dar a citação exata. Era el 6. É o 1 6. de Corintios, capítulo 1 de 6, Coríntios, capítulo 6, versículo 1 al 3. ao 3. Cielos nuevos Céus y novos tierra nueva, e terra nova, donde morará aonde morará la justicia a justiça y la paz. e a paz. Y para estar allí, E para estar ali, la persona a pessoa ha recibido a Cristo terá como recebido a Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso sabrá, é que estará consciente que va a estar saberá e estará consciente que estará esa tierra nueva nesta terra nova, bajo sob esos cielos nuevos, estes céus novos, en un em um reino eterno reino eterno con Cristo. com Cristo, Que este era un reino que será um reino no solamente não somente terrenal, terreno, sino senão un reino que cubrirá um toda reino que cobrirá la creación. toda a criação, Un reino um reino que cubrirá que cobrirá lo terrenal, o terreno, cubrirá cobrirá todos os planetas, todas as galáxias, y e cobrirá também o mundo físico e o mundo espiritual, invisible. o mundo invisível. Por eso es que necesitamos Por isso é que necessitamos do corpo novo, glorificado. corpo glorificado. Cuando seamos transformados, Quando formos transformados, todavía estaremos aquí en la tierra. ainda estaremos aqui na terra. Si uno se va antes, no tiene problema. Se alguém for antes, não tem problema. Paseíto al paraíso y Dará um passeio no paraíso, o verá e então regressa na ressurreição. A única coisa é que não poderá mais trabalhar neste tempo final, se for
Antes, as coisas de trabalho que existem na obra não poderá realizá-las, porque estará no paraíso, descansando dos trabalhos terrenos. Por isso, mantenhamos a nossa saúde bem, cuidando sempre da nossa saúde, não fazendo coisas que podem afetar a nossa saúde, senão cuidando dela. E se nós temos como comprar vitaminas, também dar vitaminas, sendo que em uma comida comum, às vezes a pessoa não obtém todas as vitaminas e minerais que o corpo necessita. E o que puder, então, pode dar um pouquinho mais de vitaminas e minerais ao corpo, para que esteja muito melhor. Mas isso é para o que possa e o que queira. O benefício, pois, é para a pessoa, e a pessoa é o que decide como usará o seu dinheiro. Este é um tempo em que as pessoas que não conhecem a Cristo desejarão morrer em alguns momentos. Mas o que conhece a Cristo desejará continuar vivendo para trabalhar na obra do Senhor até que seja transformado e depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Céus novos e terra nova. Viajamos na mensagem desde o nosso tempo, desde Gênesis até o Apocalipse, capítulo 22. Fizemos um percorrido por toda a Escritura para vermos esta bênção prometida para todos os crentes em Cristo. Quando se entra à eternidade, aí ninguém precisará de construir uma casa. Os crentes em Cristo, Deus já terá preparada para eles. Para o milênio? Sim. Haverá construções de casas. Mas os crentes em Cristo, nós não sabemos se eles poderão construir, se terão a necessidade de ter uma casa. Porque com um corpo glorificado, a pessoa não se cansará e não terá necessidade de dormir, nem de comer. Se desejar comer, mesmo podendo comer, se desejar comer. Ou pode se deitar, se desejar se deitar. Não importa. Não tem limites. Céus novos e terra nova. Se houver alguém que não tem essa esperança porque não recebeu a Cristo como Salvador, pode recebê-lo e estaremos orando por você. Para que nasça esta esperança. Ao nascer a fé de Cristo em vosso coração, em vossa alma. Pode passar à frente e oraremos por você. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. Os que estão em outras nações podem passar à frente, aonde se encontram, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. Os que ainda não receberam a Cristo, ou tinham se desviado, podem passar à frente nos países aonde se encontram para receberem a Cristo como único e suficiente Salvador, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe com seu sangue, lhes limpe de todo o pecado. E lhe batize com o Espírito Santo e fogo, assim que forem batizados em água, no nome do Senhor. Vamos dar alguns minutos enquanto damos a oportunidade para vir aos pés de Cristo, os que ainda não vieram aos pés de Cristo. Deus tem muito povo em toda a América Latina.
e os está chamando en este tiempo final. neste tempo final. Es un asunto É um assunto de vida eterna. de vida eterna. Receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Salvador. Recuerden que él dijo Lembrem-se que ele disse en San Juan capítulo 10, verso 10, em São João, capítulo 10, versículo 27 ao 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, el Evangelio de Cristo. ou seja, o Evangelho de Cristo, que é a voz de Cristo, chamando-as. Oyen mi voz Ouvem a minha voz e me seguem. y yo las conozco. E eu as conheço, Y yo les doy e eu lhes dou vida eterna. vida eterna. Usted no puede conseguir la Você não pode conseguir a vida eterna en un supermercado em um supermercado, ou en algún gobierno em algum governo, o en alguna entidad. ou em alguma entidade. En Cristo. É em Cristo. Él nos ha dado vida Ele nos deu vida eterna. Dios Deus, por medio de Cristo. através de Cristo, nosso Salvador. Sigue diciendo Cristo E Cristo segue dizendo, y no perecerá jamás. e não perecerão jamais. Meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Y en 1 de Juan E em capítulo 1 de João, capítulo 5, versículos 10 ao 13 diz, Dios nos ha dado Deus nos deu vida eterna, e essa vida está su Hijo, no seu Filho, ou seja, em Jesus Cristo. O que tem o la Filho vida. tem a vida. O que não tem o Filho, ou seja, não tem a Jesus Cristo, porque não o recebeu como Salvador, esse não tem o Filho e não tem a vida, ou seja, não tem a vida eterna. A única coisa que a pessoa tem é vida temporária, Se le va a terminar. que vai terminar em algum momento, e ela não sabe quando. O sea que no puede decir Ou seja, que não pode dizer, cuando yo ya esté. quando eu estiver já para morrer, então eu vou receber a Cristo. La persona no A sabe pessoa não sabe quando terminará sus días terminará os seus en dias esta tierra. nesta terra. Los ancianos mueren. Os anciãos morrem, mas Las personas as pessoas de 35 de 35 a 70 años. a 70 anos morrem. Y también mueren E também las personas as pessoas de 18 a 20 de 18 a 21 anos morrem, os jovens. También mueren E também los de 13 años. os de 13 anos a 18 anos morrem. Y también mueren E também los de un año os de 1 ano a 12 años. a 12 anos morrem. Y aún mueren E que todavía no han tenido, no han os cumplido que ainda não cumpriram um ano também morrem. Ou seja, que ninguém sabe los días que va a vivir os dias en esta tierra. que vai viver nessa terra. Que los niños Bom, e o que é das crianças? no pueden recibir a Cristo como Não Salvador podem receber a Cristo como Salvador. Os bebês, sim, por medio de sus padres trayendo através de seus pais, os trazendo para serem apresentados pelo ministro, apresentá-los a Cristo. Cristo os recebe no seu reino e están asegurados já estão en el reino assegurados de Dios. no reino de Deus. Y esos niños E estas crianças están seguros hasta que estão seguras até que tenham o conhecimento do bem e do mal. por eso es que los niños Por isso é que as crianças, já com conhecimento do bem e do mal, têm a oportunidade de receberem a Cristo como único e suficiente Salvador, arrepentidos de arrependidos las cosas malas que han hecho. das coisas más que fizeram. Deus Tiene grandes bendiciones tem grandes bênçãos prometidas para todos los creyentes, para todos os crentes em Cristo. para mí Para mim y para quien más, e para quem mais? para cada uno Para cada um de ustedes también. de vocês também. Por lo tanto, Portanto, esté firme esteja firme en Cristo. em Cristo. Nunca se aparte de Nunca se aparte de Cristo por nada, Cristo, ni por nada que escuche, nem por nada que escute, nem por nada que veja, e nem por nada que outra pessoa faça, e nem por nada que diga a você alguma pessoa para te tirar de Cristo. de Cristo. Nunca Nunca deje a Cristo. deixe a Cristo. Nunca se aparte de Cristo. Nunca se aparte de Cristo. Jesucristo es la única Jesus esperanza Cristo é a única esperança de vida eterna de vida eterna para el ser humano. para o ser humano. Él es la única esperanza. Ele é a única esperança de glória. Él es la única esperanza Ele é a única esperança
de transformação e de rapto para os crentes nele. Portanto, a cada dia, agarrem-se mais a Cristo. Não é o fato que Cristo irá deixar você, senão é que assim como em um tempo de tormenta, aonde há ventos fortes, você, se estiver fora da casa, se agarra a uma árvore bem agarrado, não para que a árvore vá embora, senão para que o vento não vá levar você. Agarre-se você bem de Cristo, para que um vento de doutrina incorreta ou vento de um ataque à fé de Cristo em você não venha a te levar a algum tipo de vento assim de doutrina equivocada ou de críticas ou de qualquer outra coisa. Agarre-se bem a Cristo. Ele é a nossa única esperança. Sem Cristo, o ser humano está perdido. Com Cristo, o ser humano está salvo com vida eterna. Com um sem número de promessas gloriosas para serem feitas uma realidade para os crentes em Cristo. Vamos ficar de pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Os que estão em outras nações também. Com as nossas mãos levantadas a Cristo ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, Deus Eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu trago a Ti todas essas pessoas que nesses momentos estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te peço, os receba no seu reino glorioso, através de Cristo, o nosso Salvador. E agora, os que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação da Tua palavra, do Teu Evangelho, e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Sua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o único sacrifício de expiação, pelos meus pecados e pelos pecados de todo ser humano. Creio, reconheço que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Senhor, eu reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo, perdoe meus pecados, e com Teu sangue me limpe de todo pecado, e me batize com o Espírito Santo e fogo, assim que eu for batizado em água no Teu nome, e seja produzido em mim o novo nascimento. Quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente. Senhor, salva-me. Reconheço que efetuaste a minha salvação na cruz do Calvário. Eu Te rogo que se faça uma realidade na minha vida a Tua salvação. Salva-me, Senhor. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso.
Senhor Jesus Cristo. Amém. Y amén. E amém. Con nuestras manos levantadas Com as nossas mãos levantadas ao céu, a Cristo, a Cristo, todos dizemos, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. amén. Amém. Y amén. E amém. Ustedes me dirán, Vocês vão me dizer, los que reciben a Cristo os que receberam a Cristo nesses momentos, vuestro único y suficiente como vosso único e suficiente Salvador, quiero ser bautizado eu quero ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível. Quando me pueden podem me batizar? desde la pregunta, É a pergunta, desde lo profundo desde o profundo de vuestro corazón, do vosso coração. por cuanto ustedes han creído en Cristo, Porquanto vocês creem em Cristo como Salvador, pueden ser bem bautizados podem ser batizados, y que Cristo les bautice e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, y produzcan e produza em vocês el nuevo nacimiento. o novo nascimento. El bautismo en agua O batismo em água es tipológico. é tipológico. El agua A água, en el bautismo no batismo, no quita los pecados, não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa todo pecado. de todo o pecado. Pero el bautismo en Mas o batismo em água, ser tipológico ao ser tipológico, é a semelhança da morte, sepultamento resurrección de Cristo. e ressurreição de Cristo. Por eso en el bautismo Por isso, no batismo em água, se identifica nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e resurrección. ressurreição. Cuando la persona recibe Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre para o mundo. la persona Quando a pessoa es sumergida en las é aguas submergida nas águas batismais, tipologicamente está sendo está siendo sepultada sepultada. E quando é levantada las aguas das águas batismais, está ressuscitando a la vida à vida eterna, a uma nueva vida nova vida com Cristo, nosso Salvador. Salvador. Conociendo Conhecendo el significado del o bautismo significado do batismo em água, que es tipológico, que é tipológico, que es a la semejanza que é a semelhança de la muerte, da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, bien pueden bem podem ser bautizados ser batizados conforme o mandato de Cristo que disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o que crer y fuere bautizado, e for batizado será salvo. será salvo, Mas el que no mas o que não crer será condenado. condenado. Por cuanto ustedes han creído, Porquanto vocês creram, bautizados, podem ser batizados e que Cristo les bautice, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade com Cristo no seu reino. que Dios les bendiga y les guarde, Que Deus os abençoe e lhes guarde. y E será será hasta el próximo domingo, até o próximo domingo, Dios mediante. se Deus quiser. Dejo con ustedes Eu deixo com vocês al reverendo José Benjamín ao reverendo José Benjamin Pérez para que les indique que lhes indique como fazer para ser bautizados para serem batizados em água no nome del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo y en cada nación e em cada nação al ministro correspondiente ao ministro correspondente para para le diga a las personas que diga às pessoas que receberam a Cristo como Salvador como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Salvador.